E aí, pessoal, olha o Pastor Raul para mais um episódio do nosso Little Drops. Não é Nascido ESC, é Little Drops. Tá bem? A gente está analisando em detalhes Atos capítulo 10, esse capítulo da Bíblia que eu guardei para vocês. Agora nós vamos entrar na parte, como eu falei para vocês, a gente está analisando a questão o quê? Da aparição do anjo a Cornélio, a visita de Paulo até a casa do centurião. A gente está analisando tudo isso, a gente está estudando isso juntos. Hoje nós vamos ver o verso 3 e o verso 4, porque a gente vai estudar o quê? A aparição do anjo e a mensagem que foi passada, a ordem que foi passada para ele fazer. Então vamos lá. Primeiro vamos ler as duas passagens. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Verso 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Essa parte é muito importante. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha só. Aqui não é teologia da prosperidade. Aqui o anjo só está dizendo para ele o quê? Deus ouviu tua oração, Deus viu que você era uma pessoa temente a ele. Então, estou aqui para quê? Para responder a tua oração. Então, vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada no verso 3, né? Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. A gente tem que entender que a gente vê um paralelo, que a gente pode ver também as visões de Ananias e Paulo lá em Damasco. A gente vê isso em Atos 9, 11, 16 e Atos 9, 12, respectivamente. Com as de Cornélio e Pedro em Cesareia e Jope. Olha que interessante. Então, do mesmo jeito que houveram as visões ao mesmo tempo com Ananias e Paulo, a gente vê isso acontecer também com Cornélio e Pedro. Amém? Então, nós vemos o plano do Senhor funcionando como um relógio suíço. Como se o relógio suíço pudesse chegar perto da perfeição do Senhor. Mas funcionando direitinho. Tá? Para os judeus, a hora costumeira da oração era justamente às 3 horas da tarde. Atos 3:1, a cura de um mendigo e aleijado, em Atos 3, verso 1, fala assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, e às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde era o quê? A hora da oração. Quando os apóstolos foram libertados de sua prisão em Jerusalém, um anjo do Senhor abriu-lhes as portas. Atos 5,19 mostra. Da mesma maneira, Pedro foi solto do cárcere por quem? Por um anjo. Atos 12, 7 e 20. Mas o anjo que veio até Cornélio apareceu onde? Em uma visão. Atos 8, 26. A gente tem isso. Então a gente presume que já havia... Então presume-se que já haviam contado a Cornélio a respeito da existência e a tarefa dos anjos do Senhor. Por quê? Porque então Cornélio soube identificar quando aquilo aconteceu sendo uma ação de anjos. Por quê? Porque, pessoal, você pode ver as maiores heresias que nós vemos por aí. Mormonismo, qual é a ideia? O cara lá, o Joseph Smith, um cara bate-pino pra caramba, falou que apareceu um anjo para ele e disse que a Bíblia havia sido corrompida, que a Bíblia estava errada. Então ele ditou um livro corrigindo a Bíblia, que é o livro de Mormon, e se eu não me engano, a Pérola de Grande Valor, e esses sim estavam certos. Olha a maluquice. Aí veio outro anjo também, apareceu para um cara, para um maluco lá do Oriente Médio, e falou que a Bíblia estava errada, que a palavra de Deus estava errada, e que ele ditou o que era certo. Vocês devem imaginar de quem eu estou falando, né? Um pedófilo aí que casou com uma criança que tinha como esposa uma menina de 8 anos de idade. Então, pessoal, como que Cornélio identificou? Ele identificou aquela aparição como realmente sendo do Senhor. Por quê? Porque ele estudava a palavra de Deus. Porque ele conhecia a palavra de Deus, então ele sabia identificar o quê? Que o anjo, quando aparecesse, ele só poderia confirmar a palavra de Deus e não inventar. E a Escritura
a escritura sempre se confirma. Isso é uma coisa maravilhosa, o que torna impossível tantos autores diferentes sempre se confirmarem. Amém? Então, primeiro, ele sabia identificar. Hoje, os anjos não vão aparecer para a gente. Por quê? Porque não há necessidade. O anjo apareceu aqui porque, por exemplo, como eu falei nos outros vídeos, essa situação mostra que Cornélio sendo um gentio, mesmo Cornélio sendo um gentio, a gente vê a operação do Senhor. A gente vê ele como um exemplo a ser dado. O exemplo de que nós devemos ir lá fora e evangelizar. Não fazer conta de quem era. Então aqui teve um aspecto especial. Teve um motivo especial. Então não fica aparecendo anjo para falar que o louvor tá bonito. Ou não fica aparecendo anjo para dizer, para uma mensagem nova para a igreja. Isso não é necessário. Tudo que nós precisamos está na Bíblia Sagrada. Amém? Isso ficou claro? A gente pode presumir que já haviam ensinado Cornélio a respeito da existência e a tarefa dos anjos. Para o centurião, por exemplo, a aparição de um anjo que o chamava pelo nome foi uma experiência única. Mesmo que o oficial não tivesse familiaridade com visitas angelicais, ele aprendeu através do ensino que ele fazia parte, ele não se deixar enganar pelos sentidos. Ele estava no pleno controle de suas faculdades e o anjo chamou e disse, Cornélio. Aí a gente vai para o verso 4, atemorizado. Esse ponto da palavra aqui também é muito importante. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? Não perguntou, quem é você? Você está da parte de quem? De Deus? Mas como assim de Deus? Mostra teu documento, mostra suas credenciais. Ele viu, o que é, Senhor? Então, em outras palavras, o que o Senhor traz para mim? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Entenda, foi uma resposta às orações de Cornélio. O anjo não veio assim do nada ele não apareceu e mandou ele fazer alguma coisa. Não, foi resposta à oração que o anjo apareceu. Não é como Maria, por exemplo. Maria não estava nem casada ainda. Então não teria como ela estar grávida. Então você percebe a diferença? Não. Aqui foi resposta da oração de Cornélio. De alguém quebrantado, que estudou a palavra de Deus. Alguém que foi restaurado pela palavra de Deus. Porque lembra, a gente já estudou de onde Cornélio veio, quem ele era, o que era a unidade italiana. Ele, um homem que comandava 100 homens, 100 soldados, a gente já viu isso. Então foi resposta à oração de um homem temente a Deus. Dois mundos aqui se unem nessa aparição do anjo para Cornélio. O mundo sem pecado, onde o anjo se move, e o mundo pecaminoso, onde Cornélio se move, onde o Cornélio vive. Então logo ele vê o anjo, na hora que ele viu o anjo, ele percebe a presença divina de Deus representada por um de seus mensageiros. Não é de admirar, então, que Cornélio fique com medo quando olha atentamente para o anjo. Aqui que eu disse que é um ponto importante. Atemorizado. Cornélio ficou atemorizado. Repetindo, quem era Cornélio? Era um cara importante. A divisão italiana foram o que, como eu disse para vocês? Foram voluntários. Não eram qualquer um. Não é alguém que foi lá alistado e teve que ir na marra. Não, ele foi voluntário para ir para a Palestina. E sendo voluntário, pessoal, o que acontece? Ele foi lá para defender os interesses de Roma. Então ele tinha poder, ele tinha 100 soldados debaixo do comando dele. Mas o que demonstra aí? Que ele ficou atemorizado. A gente vê também outras partes da Escritura, Zacarias e Maria, a quem o anjo Gabriel apareceu no templo de Jerusalém e em Nazaré, também ficaram perturbados. Por causa disso, o anjo teve que dizer-lhes que não ficassem com medo. Lucas 1, a gente encontra isso. Da mesma maneira, Cornélio não tinha nada a temer, ele pergunta, o que é, Senhor? Mas aqui fala atemorizado. É um anjo do Senhor. O que me garante que o anjo do Senhor não veio para fazer justiça sobre mim? Que ele não vai desembainhar a espada dele, aí não vai ter 100 soldados que me ajude. Ele entendeu
quanto ele era pequeno. Ele entendeu o quanto ele era insignificante. Mesmo com todo o poder secular que ele tinha, ele entendeu a posição dele. A gente tem que ver a similaridade entre Paulo e Cornélio. Jesus chamou Paulo pelo nome no caminho de Damasco e o anjo se dirigiu a Cornélio também pelo nome em Cesareia. Então a mensagem foi específica para ele. Paulo respondeu a Jesus com a palavra Senhor. Em Atos 9 a gente vê isso. E Cornélio usou a mesma palavra para o anjo. O oficial sabe que está defronte de um anjo, de um santo anjo, e que a sua resposta é mais do que um tratamento cortês, mais do que uma coisa educada. O anjo continua: suas orações e ofertas generosas aos pobres subiram e são lembradas perante Deus. Aqui não está falando de fogueira santa, aqui não está falando de dízimo, aqui não está falando nada disso. Aqui está falando do trabalho que ele fez com os pobres. Repito, não que você não tenha que ajudar a arcar com a sua parte da despesa do ministério que você faz parte. Não. Tudo aquilo que a gente recebe, se nós temos condição, nós temos que ajudar a custear. Nós precisamos parar com essa história de querer tudo de graça. Agora, aqui não está falando de fogueira santa, de voto, de sacrifícios feitos. Não. Aqui está falando que a ação dele como um homem de Deus foi correta. E o Senhor se agradou daquilo que ele fazia. Em outras palavras, Senhor, você está no caminho certo. E aí a oração dele estava sendo respondida. Então foi resposta à oração dele. A mensagem do anjo tranquiliza esse centurião romano de que as suas orações ao Deus de Israel não são feitas em vão. Olha só, porque ele orava. Agora, o que ele orava? Isso nós vamos ver na mensagem no outro vídeo. Mas Deus aceita o amor que Cornélio demonstra por meio das suas ofertas generosas a quem? Aqueles que não têm, aos pobres. E aí o anjo diz para o Cornélio que Deus se lembrou das suas orações e da sua generosidade. Lembra que eu já falei para vocês no vídeo do dízimo, que o dízimo no Novo Testamento foi substituído pela nossa generosidade? O que é a generosidade no Novo Testamento? Não é você dar tudo que você tem, mas é você ajudar com aquilo que você tem condição, fazer de tudo para ajudar a obra de Deus. E ajudar a custear também é fazer de tudo, mas de acordo com as suas posses, de acordo com a sua condição. Percebe a diferença? Para o judeu, a lembrança significava de que ele podia apelar a Deus em oração, porque tinha certeza de poder contar com ele para receber ajuda. Já que Cornélio era um temente a Deus e não um convertido judeu, ele estava impedido de apresentar ofertas a Deus no templo de Jerusalém. Mas as suas orações, os seus atos de generosidade com os seus semelhantes tinham sido aceitos por Deus. Então a gente vê aqui um exemplo do quê? De humildade e de pessoa que anda no caminho do Senhor. Aqui a gente está vendo a resposta às orações. Ele estava orando e como resposta às orações dele veio o anjo. E ele, sendo um homem humilde, sendo um homem que entendia o seu lugar, perante os homens ele era um homem de destaque. Agora, perante Deus, ele é como eu e você, um traque, menos que um estalinho. E é esse ponto que a gente tem que ver. Primeiro, nós temos que ser humildes na nossa caminhada com Cristo. Não importa quantos diplomas nós venhamos a ter, não importa quantos canudos, quantos títulos, o tamanho do nosso ministério, nós temos que entender que nós não somos nada. Tudo vem de Deus. Deus é maior do que nós. Não importa a nossa posição. Sempre nós temos que viver como aqueles que sabem o seu lugar de pequenininho. E então, que nossas orações, a resposta do nosso trabalho por Deus virá. Mas é a resposta do nosso trabalho por Deus. Não pedido egoísta. Carro, casa, desencalhar, não. Isso daí são coisas que Deus vai preencher as nossas necessidades. Amém? Então esse é o Little Drop de hoje. Vamos ser humildes, vamos entender que nós não somos nada, que nós somos nada além de vermezinhos imundos, insignificantes de Jacó. Vermes, a palavra de Deus nos compara. E vamos prestar atenção na resposta às nossas orações. Vamos ler mais isso aqui, ó. Vamos estudar mais a Bíblia Sagrada. Essa daqui é a herança reformada. Pode ser até uma Bíblia simplesinha, mas vamos ler e estudar mais isso. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente. E vamos ter as coisas de Deus como foco. Amém? Aqui mostra que Cornélio, ele dando oferta aos pobres, ele ajudando os pobres, os necessitados, ele estava preocupado com o que Jesus
queria, com o que Deus queria dele. Amém? Então é isso aí, pessoal. Então até o próximo Little Drops. Pessoal, não se esqueça que nós somos um canal cristão e, além de cristão, nós somos um canal conservador, tanto nos costumes, tanto na ideologia, porque nós cremos que essa ideologia é bíblica, que não existe outra ideologia bíblica, e nós também somos conservadores na teologia, então nós não aceitamos essas modernidades de progressismo, essas coisas de passar pano para pecado. Com a gente é o que a Bíblia diz, é o que a sã doutrina coloca pra gente. E as redes sociais não gostam da gente, não gostam de canais como os nossos, não gostam de mensagens como a nossa. Ainda mais agora, né, que eles querem tanto controlar. Eles querem os lacradores. Então, dificilmente eles vão notificar você dos vídeos novos do canal. Dificilmente eles vão notificar. Então, o que vocês fazem, pessoal? Aqui na descrição tem um link, onde tem o link para todas as nossas redes sociais. Então, clica lá, segue a gente em todas as redes sociais, porque tendo material novo no canal, o que acontece? Uma rede social não te notificar, a outra acaba notificando. E lá também, a principal que eu quero que você participe é do nosso canal no Telegram. É um canal onde tudo que a gente posta no Nascido de Novo, a gente avisa vocês por lá. Então vocês não vão perder conteúdo nenhum aqui do Nascido. E também nesse link, porque você vai clicar no link, vai abrir uma página com vários links. E também ali, o que você vai encontrar? O link para baixar nossos e-books gratuitos. Isso mesmo, e-book de grátis para vocês, para ajudar vocês na caminhada de vocês com Cristo. Amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.